Bora lá, galera, vamos continuar aprendendo a Lei 9985 de 2000, a famosa Lei do SNUC. Agora a gente vai destrinchar todos os tipos de unidades de conservação, beleza? Então, como vocês lembram, na aula passada a gente viu que unidades de conservação são divididas em dois tipos. Primeiro, proteção integral e depois uso sustentável, tá? São esses dois tipos de unidades de conservação que a gente tem. E dentro disso a gente tem as divisões, tá? Então, produção integral, a gente tem estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e reserva da vida silvestre, tá? Nessa primeira aula, a gente vai ter uma sequência de aulas agora destrinchando o que é cada uma dessas, tá? E primeiro a gente vai ter a estação ecológica. Vamos lá! Sem mais delongas, eu vou ir naquele mesmo esquema de todas as nossas aulas. Eu vou colocando um passo a passo do que vocês precisam saber. Eu quero que vocês copiem exatamente o que eu vou colocar aqui no quadro, beleza? Então vamos lá. Estação ecológica, o que a gente tem que saber? Primeiro, qual que é o objetivo da estação ecológica? Então, objetivo: preservação e pesquisa científica, tá? Então, objetivo: o objetivo da estação ecológica é preservação e pesquisa científica, beleza? Posse e domínio. Posse e domínio é exclusivamente público, ok? Exclusivamente público. Tudo que tiver dentro da estação ecológica é do governo, é público, tá? Não existe propriedade privada dentro de uma estação ecológica, tá? E a lei, ela deixa isso bem claro, no sentido de que, se você tiver propriedade privada, então se você tiver áreas particulares, né, assim que está escrito, áreas particulares, elas vão ser desapropriadas. Desapropriação, beleza? Então, a posse de domínio é exclusivamente público. Beleza, próximo tópico, visitação pública. Pode visitação pública uma estação ecológica, professor? Claro que... E aí, pode ou não pode? Vamos ver. Visitação pública. Agora esse ponto aqui é relevante você entender, ó. Em regra geral, tá? Em regra geral não pode, tá? Em regra geral não pode. Mas existe uma exceção, tá? E essa exceção é para fim educacional, beleza? Então, para fim educacional, é permitido sim a visitação pública. Show? Beleza. E por último, antes da gente entrar, na verdade, penúltimo, né? Em penúltimo tópico, a gente tem a questão da pesquisa científica. Tá? Pesquisa científica é permitido, tá? Mas é necessária a aprovação do órgão administrador, tá? Então, olha só como isso aqui ficou simples, cara. Isso aqui seria um monte de artigos lá, um monte de incisos da sua lei, mas isso aqui fica de uma forma muito mais simples de você conseguir gravar, beleza? Olha só. Antes de continuar aqui, galera, eu quero que vocês entendam um ponto, né? Eu quero que vocês copiem isso aqui e vão entendendo um certo ponto, que é o seguinte: todas as unidades de conservação que eu falar daqui para frente, estação ecológica, reserva biológica, monumento natural, parque nacional, etc, etc, todas têm exatamente esse esquema de objetivo, posse, domínio, visitação pública e pesquisa científica. Só que cada uma dessas vai ter suas peculiaridades. Então, nesse caso,
a estação ecológica é de posse e domínio exclusivamente público, mas vai ter outras que não vai ser o caso, tá? Então é por isso que eu estou organizando dessa forma, para que você consiga comparar depois, quando você tiver todo o material, e consiga então diferenciar cada uma dessas, porque a banca ela gosta justamente de te confundir nesse ponto, tá? Então é necessário essa organização. Vamos lá, vou continuar então, hein? Próximo ponto, galera. A estação ecológica, a estação ecológica, ela possui, tá, um chamado conselho, beleza? Então ela possui um conselho e é um conselho chamado de conselho consultivo, ok? Conselho consultivo. Dando um certo spoiler para vocês, eu vou falar o seguinte: geralmente, quando vocês, se vocês verem, se vocês entrarem na legislação, você vai ver que não está escrito exatamente isso aqui nessa parte de estação ecológica na legislação. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque tem um determinado artigo dentro dessa lei que ela fala que todas as unidades de conservação de proteção integral elas têm conselho consultivo, tá? Então, é um macete que eu estou dando para vocês. Eu quero que vocês coloquem junto dessa parte de estação ecológica que ela tem um conselho consultivo, tá? É necessário, porque a banca ela sabe disso, ela sabe que as pessoas elas estudam de forma, né, ela segue a lei de forma, né, vê o artigo 1º, depois o artigo 2º, e não é assim que se estuda. Você tem que entender a lei e juntar as partes que fazem sentido. Tá? A lei, no fim das contas, é como se fosse uma coxa de retalhos, e você tem que juntar as partes que fazem sentido, tá? Então anota aí conselho consultivo. A estação ecológica tem um conselho consultivo, tá? E por último, a gente tem a questão da permissão para alteração, tá? Permissão para alteração dos ecossistemas, tá, cara? Então a gente tem 4 tipos de permissão para alteração dos ecossistemas. A gente pode fazer essa alteração por meio do manejo, tá? Por meio da restauração, por meio da coleta e pesquisa, tá? Então essas 4 formas, elas são permitidas de ser, essas 4 formas de alteração, elas podem ocorrer em uma estação ecológica, beleza? Então se a prova chegar e falar para você, a estação ecológica ela não pode ser alterada de maneira nenhuma, tá errado. Porque ela pode ter manejo, restauração, coleta e pode ter pesquisa científica que cause alteração dos ecossistemas, beleza? Tem mais um detalhe, o último detalhe aqui para vocês. Aqui no caso da pesquisa, tá? Aqui no caso da pesquisa, existe um limite máximo para que ocorra, existe um limite máximo de alteração. Então coloque aí, máximo, e qual que é? Limite máximo de alteração 3%, tá? 3% ou 1.500 hectares, beleza? Então, no caso da pesquisa científica, existe um limite máximo, diferentemente do manejo, restauração e coleta, tá? No caso de manejo, restauração e coleta, não existe um limite máximo de alteração, mas na pesquisa existe. Beleza, rapaziada? Agora a gente vai para... Anote isso aí, tá? A gente vai agora para a reserva biológica, o próximo tipo de unidade de conservação de produção integral. Tamo junto, até a próxima.